Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias diário de quarentena. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020 e como é que estão as coisas por aí? Espero que bem. Primeira dica de hoje diz respeito a uma coisa que eu não pratico, embora mais uma vez vou tentar praticar, mas que muita gente pratica e que faz muito sentido nessa época que a gente está vivendo. É meditação. Eu não consigo meditar, eu já entendi isso, saca? Que a meditação não. Eu não consigo. Chega uma hora que é simplesmente parar de pensar. O mais perto disso que eu consigo fazer é quando eu estou nadando, eu faço natação. E na natação tem uma coisa de você se desprender completamente dos pensamentos, né? Fica só olhando tanto a forma como você está nadando, quanto fazendo as contagens, analisando respiração e tal, mas não é uma coisa racional, né? É uma coisa quase instintiva. E eu realmente fico sem pensar. Mas não consigo meditar propriamente dito, embora muita gente consiga e eu já tenha tentado de algumas formas, né? Tanto aplicativo quanto algumas técnicas. Vou tentar mais uma vez, mas tem uma coisa que eu faço, que é o meio caminho entre a meditação e não meditar, que é justamente ficar um tempo na cama antes de acordar de fato, né? Você acorda e não levanta da cama, espera, para, pensa, saca? Dá uma descansada e a partir disso você começa o dia. Fica ali 5 10 minutos na cama, sem. E não propriamente se espreguiçando, né? Não é um sono já. Você já está acordado e você está ali meio que. Vamos lá encarar o dia. Não precisa fazer lista de tarefas, não precisa pensar no que tem que fazer, não pega o celular, inclusive eu já devo ter falado isso, que eu não coloco o celular carregando no mesmo cômodo que eu durmo, eu deixo no escritório, para justamente não ter esse ponto. Uma outra dica também nesse sentido, né, é recuperar um bom e velho mecanismo que muita gente deve ter em casa ainda, chamado relógio, para ver as horas. Para não ficar só usando o celular como relógio. Porque aí você pega o celular e tem alguém mandando mensagem, aí não sei o que, você entra no Twitter, um monte de notícia ruim. Deixa isso para lá. Resgata o relógio e tenta meditar. Tem uns aplicativos e técnicas, enfim, tanto no YouTube quanto procurar ali, der um Google. Tem bastante gente dando dica de como meditar. Prometo que eu vou tentar meditar aí nos próximos dias. Se der certo, eu aviso aqui. Aliás, falando em dar certo, eu fiz a panqueca ontem, não ficou. A massa estava boa, o gosto estava bom, mas aquela coisa do formato, tá? A primeira vez, né? Vou ver se eu tento aí algum dia durante a semana. Se ficar bonito, eu faço aquela foto. A panqueca. Mas enfim, só pra atualizar. Ah, as primeiras dicas culturais de hoje, todas elas também têm a ver com outra coisa que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Trabalho Sujo continua sendo atualizado diariamente. E as dicas que eu estou falando dizem justamente respeito a posts que eu fiz no Trabalho Sujo, que bem ou mal está sendo invadido pelo tema quarentena, né? Não só eu estou falando do assunto, né? Eu, inclusive coloquei lá a live que eu fiz com o Bruno Natal sobre o impacto da epidemia no comportamento, né? Eu acho que, enfim, sei lá, a gente fica uma hora conversando sobre isso, sobre como eu acho que, por exemplo, as pessoas vão diminuir os beijinhos no cumprimento, né? Quando muito se cumprimentar de uma forma táctil, ao mesmo tempo que valorizam o encontro físico com pessoas que gostam, né? Eu não estou nem falando de relacionamento, mas estou falando de você chegar num amigo e dar um abraço, saca? Ficar mais próximo fisicamente dos seus pais, enfim, uma série de desdobramentos que essa pandemia está entendendo, fazendo a gente começar a entender. E aí tem essa live que eu coloquei lá no Trabalho Sujo, em que eu discuto isso com o Bruno. O Bruno está inclusive com um podcast. O Bruno era meu sócio no Esquema, né, o portal de blogs que a gente tinha até 2015. E ele continua com o Urb, que é o blog dele, mas ele está focando muito no Resumido, que é o podcast que ele acaba dando uma geral no que aconteceu na semana, que inevitavelmente está cobrindo bastante essa questão da pandemia e do coronavírus. Mas eu não estou para falar disso, eu estou para falar de 3 coisas que foram disponibilizadas online gratuitamente, justamente pensando nesse momento da quarentena e da necessidade de você ficar em casa.
3 diferentes artistas disponibilizaram esses conteúdos. E todos eles tem tanto link quanto dá para assistir e ouvir lá no Trabalho Sujo. O primeiro deles é o documentário Rádio Samba Doc, que conta a história de como a Nação Zumbi superou a morte do Chico Science em 97 e conseguiu se reinventar gravando esse disco chamado Rádio Samba no ano 2000, e como Jorge do Peixe assumiu os vocais, uma coisa que ele já fazia inclusive, né? Muita gente não sabe, mas mesmo quando o Chico estava vivo, em alguns momentos do show, Chico deixava o vocal com o Jorge, principalmente nos últimos anos, que tinha toda a coisa dele se fantasiar de caboclo de lança. Então, quando ele estava tirando a fantasia, quando ele cansava muito, o Jorge assumia o vocal de algumas letras, e Pupilo, o baterista da banda, até comenta que, olhando em retrospecto, aquilo pareceu muito como se fosse uma espécie de premonição, como se Chico tivesse realmente preparando o terreno para Jorge, amigo de infância de Chico e um dos primeiros integrantes da Nação Zumbi, pudesse continuar carregando os vocais da banda, o que acabou acontecendo, né? O documentário foi produzido pela Marafo Records, do grande Medina, dá um salve aqui pro Medina, que colocou esse documentário disponível por tempo indeterminado, justamente fazendo com que as pessoas possam assistir esse documentário. Recomendo muito, o link está lá no Trabalho Sujo, dá para assistir diretamente por lá. Outro filme que também está lá no Trabalho Sujo é o primeiro filme do Kleber Mendonça Filho, diretor do Som ao Redor, Aquários e Bacurau, diretor pernambucano, que era crítico de cinema, né, até o final da década retrasada, né, na primeira década do século, e aos poucos foi se transformando em diretor. E justamente esse filme que ele disponibilizou gratuitamente nesse fim de semana, chamado Crítico, do ano 2008, reúne uma série de entrevistas que ele já vinha fazendo em festivais de cinema no mundo todo sobre o papel da crítica na produção cinematográfica, né? E ele entrevista um monte de crítico, um monte de diretor, de um monte de lugar diferente, e é muito interessante perceber como não só o Kleber vai se tornando um cineasta a partir desse filme, como todos os críticos, todos os cineastas entrevistados, a grande maioria, fala da importância da crítica na qualidade do cinema, porque crítica e arte formam um diálogo. E aí, quando a gente fala em crítica, principalmente a palavra em inglês ou em português tem uma conotação perversa, como se você estivesse essencialmente criticando, falando mal da obra de arte. A crítica é uma leitura pessoal de uma pessoa, né, de um único indivíduo, né, o crítico, sobre uma determinada obra. Isso não necessariamente é um veredito definitivo sobre a obra. Inclusive, vários entrevistados do filme falam sobre como a opinião muda, às vezes, em questão de horas, né? Você assiste um filme, sei lá, no dia seguinte você pensa, não era tão bom, ou talvez era melhor do que eu achei logo que eu senti. Isso é muito comum, e o filme fala sobre isso, essa relação entre a crítica cinematográfica e os produtores de cinema. E essa leitura desse diálogo, dessa dinâmica entre essas duas partes, também diz respeito a todas as críticas de todas as disciplinas, né? Apesar do foco ser cinema, a gente pode aplicar isso tanto para música, quanto para o teatro, quanto para literatura e outras artes. O filme provoca muito isso. Também está disponibilizado no Vimeo do diretor, e o link está lá no Trabalho Sujo. E o último, antes de eu chamar o convidado de hoje, é o Sonic Youth, que colocou 15 discos piratas ao vivo, desde 83 até 2009, várias fases, vários lugares diferentes do mundo. Show em Moscou, show na França, tem show no CBGBs, enfim, em vários lugares, no Bandcamp deles. Eles estão colocando lá, e eles começaram colocando acho que 10 e já estão a 15, então tudo indica que eles vão colocar mais discos ao vivo disponíveis pra gente ouvir em casa. Como o Eugênio, grande brother, falou, melhor que muita live, né?
Bom, vamos agora à dica do dia. O meu convidado de hoje é o meu brother e xará de aniversário, Ramiro Zuetti. Nasceu exatamente no mesmo dia, mês e ano que eu. Ramiro toca o Radiola Urbana, grande site de música e velho ativista disso. Ele também é sócio da Patois Discos, ao lado dos meus brothers Peba e Paulão, e vai falar de música na edição de hoje. Diz aí, Ramiro. Opa, peraí. Quase. Agora vai. Fala aí, Ramiro. Salve, salve! Trabalho sujo, Alexandre Matias, sou Ramiro Zuetti, representando Radiola Urbana, Patois Discos. Tô aqui para dar as dicas que o Matias pediu aí pro Climatias dele. Para começar, ó, água morna com limão e mel de manhã, antes de comer qualquer coisa. Ajuda a fortalecer a imunidade para esse período aí de quarentena. E eu venho fazendo isso há 4 anos já. E desde então não tive nenhuma gripe daquelas pesadas, assim, só resfriado, espirro, crise de sinusite, mas aquela gripe de derrubar nunca mais. Meditação, yoga, vale a pena, tudo isso te ajuda a ficar mais centrado, menos agoniado durante esse pesadelo que a gente está vivendo. Música, queria falar de Ascension, John Coltrane, e Ascensão, discos que se comunicam pelo seu título e também por suas propostas, né? O Ascensão é o disco que a gente está ouvindo aí de fundo, é o único disco da Serena Assunção, um disco que ela reúne vários convidados como Metá, Cel, Karina Burr, Xenia França, entre muitos outros, com inspiração nos toques de candomblé. E é um disco que ela grava durante o período do tratamento de um câncer, né? Que acabou levando ela para outro plano. E é maravilhoso para a gente, enfim, entrar num estado mais meditativo, tranquilo. O Ascension é diferente. O Ascension, o Coltrane grava depois da experiência dele com o seu quarteto mais clássico, com Jimmy Garrison, Elvin Jones e McCoy Tyner. Aqui tem várias participações, principalmente nos sopros. Archie Shepp, Pharoah Sanders, Fred Hubbard. Ele traz vários colaboradores para esse trabalho e é uma experiência mais free. E é interessante ver que ele tem um trabalho que faz um caminho, né? Que chega em A Love Supreme, né? Que é aquele disco dedicado a Deus. Antes ele lança o Crescent. Então, ele vai do Crescent, passa pelo A Love Supreme para depois ascender. Um disco mais barulhento, mas eu recomendo demais. Fazer uma propaganda aqui. O site da Patois Discos tá funcionando. A loja está fechada, mas para vendas online continua fechando e temos algumas cópias de um dos melhores discos brasileiros do ano passado, O Futuro Não Demora, do Baiana System. E outra coisa que eu queria fazer aqui, um auto-marketing. Confira o programa de rádio que eu fiz sobre o Mano de Bango, grande Mano de Bango, músico camaronês, a primeira vítima, personalidade artística vítima do coronavírus, né? O Mano de Bango é o músico mais importante dos Camarões, autor de Som Makossa, que virou uma referência mundial, usada inclusive pelo Michael Jackson em Wanna Be Started Something, e referência para o Chico Sainz Nação Zumbi em Samba Makossa. Tem um programa de rádio na Radiola Urbana, que 1 hora de música e informações sobre o Mano de Bango, www.radiolaurbana.com.br. E a última dica, ficar esperto na programação do Telecine Cult. O sinal está aberto, eu não sei até que ponto se essa coisa da abertura do sinal, mas nos últimos dias teve especial do Spike Lee, do Sergio Leone, do Tarantino, do Almodóvar. Então é uma boa programação aí pra gente se entreter nesse período duro que a gente tá vivendo. Certo? Axé! Valeu, Ramiro, grandes dicas e endosso aí todas elas, né? Senhoras dicas, e não custa lembrar também que o próprio Ramiro tá dando suas dicas no seu Instagram, dando dicas de música diárias, então quem quiser acompanha ele lá. Bom, é isso, encerrando aqui mais um programa, espero que vocês estejam bem, nos falamos amanhã.
Bom dia.